Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e na aula de hoje nós iremos falar sobre preconceito e discriminação. Vamos lá? Bom, gente, vamos lá. Preconceito. O que seria esse preconceito, tá? Ele é um juízo de valor pré-concebido. Então, é uma ideia formada antecipadamente que não tem fundamento sério. Basicamente, é a primeira impressão. Todas as pessoas têm preconceito, gente. Nada mais é do que aquela ideia que você forma à primeira vista, tá? Qual a diferença? É que algumas pessoas elas acabam levando seus preconceitos adiante e outras pessoas acabam revendo e reformulando as suas ideias. Então todo mundo tem aquela primeira impressão, tá? Só que essa primeira impressão pode acabar se modificando a partir do momento que você adquire conhecimento sobre a situação. E para algumas pessoas, as ideias delas são tão fixas que elas não aceitam mudar de opiniões. E aí então a gente entra na ideia da discriminação, tá, gente? Por quê? Porque a discriminação pode acontecer de uma forma banal, até mesmo por um pensamento. Então, quando a gente julga outras pessoas dizendo que elas são feias, gordas, magras, burras, isso nada mais é do que uma forma de discriminação. E a discriminação, muitas vezes, acaba gerando um sentimento de impotência com aqueles que pretendem mudar alguém que tem um forte preconceito. Por quê? O preconceito ele está tão enraizado na sociedade, naquele indivíduo, que é muito difícil você modificar a ideia dele ou modificar o seu pensamento. E isso gera uma certa frustração naquelas pessoas que tentam mudar a opinião dessas pessoas, a forma de pensar discriminatória dessas pessoas. Bom, gente, e aí o que acontece? Qual é a origem da discriminação? Da onde vem esse pensamento discriminatório, tá? Ele pode ser de diversas origens e acabar tendo diversas características, tá? Então a discriminação, ela pode ser o resultado das frustrações das pessoas, que podem até se transformar em raiva ou hostilidade. Então, às vezes a pessoa está frustrada consigo mesmo ou com a vida que ela escolheu e isso acaba fazendo com que ela desconte suas frustrações no outro. Então, às vezes a pessoa está com raiva por uma situação pessoal e ela acaba descontando essa raiva em outro indivíduo. E aí a gente tem aquela ideia de superioridade, de poder. Então, o que acontece? Eu sofro discriminação num determinado ponto, que eu sou colocado como uma pessoa inferior, mais fraca. E aí eu desconto isso que eu sofro em alguém que eu considero mais fraco do que eu. A discriminação ela também pode ser fruto de uma personalidade intolerante. Essas pessoas elas geralmente são autoritárias e acreditam nas normas, tá? Principalmente naquela ideia de tradição. E o que acontece? Por conta disso, elas acabam sendo hostis àqueles que desafiam as regras estabelecidas. Então, as pessoas que são extremamente intolerantes, elas são aquelas pessoas ignorantes que não aceitam ideias diferentes das suas. Então, elas têm conceitos muito fixos em sua mente e elas não aceitam a reflexão. E pior, elas tentam impor esses conceitos aos outros e isso gera discriminação. E aí o que acontece? Qualquer pessoa que desafie
as regras, está desafiando esse modo de pensar, esse modo de ser daquele indivíduo. E isso faz com que ele haja de maneira hostil para com essas pessoas. Bom, gente, e aí a discriminação, ela toma diversas formas, tá? Então, ela gera muito preconceito e esse preconceito ela pode ser de diferentes formas. Então, um exemplo é o racismo, tá? O racismo é o preconceito com relação às etnias e ela é muito clara no território brasileiro com relação aos brancos e aos negros. O preconceito ele está enraizado na história do Brasil com base na escravidão, tá bom? Então o racismo ele sempre foi muito forte no Brasil porque o Brasil foi um país escravocrata e que sempre colocou o negro como sendo um escravo, uma pessoa inferior ao branco, e isso ainda permanece na mentalidade da população. E é tão forte isso que às vezes as pessoas acabam cometendo atos preconceituosos sem nem ao menos perceber. Então, acaba sendo até mesmo inconsciente. Vou dar um exemplo. Às vezes você está andando na rua à noite e de um lado você tem um grupo de amigos brancos conversando e do outro um grupo de pessoas negras conversando. Muitas pessoas, independente de serem brancas ou negras, numa situação como essa, acabariam passando do lado das pessoas brancas. Por quê? Porque ainda tem aquela ideia muito forte na mente de que o negro é bandido, de que o negro é perigoso. Então você cria na sua mente uma ideia preconceituosa que está enraizada dentro da sociedade. Isso não se modifica de uma hora para outra e você só consegue trazer mudanças, que são mudanças bem lentas, com o conhecimento, quebrando essas ideias padronizadas que foram construídas ao longo da história. Bom, uma outra característica também que a gente pode destacar dentro do preconceito é a xenofobia, tá? A xenofobia é a aversão e a hostilidade para com os estrangeiros. Então é você criar uma ideia de nacionalismo tão forte que você acaba gerando o preconceito para aqueles que são estrangeiros. Então é aquela ideia que eu dou como exemplo o próprio nazismo, no qual eles colocaram os estrangeiros como ameaças ao povo alemão, colocaram o povo alemão como superiores e os estrangeiros eram a ameaça. E isso acontece muito até hoje, quando você sempre coloca o outro como uma ameaça ao seu país, à sua nação. Atualmente está acontecendo muitos casos de xenofobia com a China, por conta justamente do coronavírus. Então, muitas pessoas estão colocando a culpa dessa doença na China, sem base científica, sem base realmente comprovatória de que ela seja a responsável de fato pela doença em si, que é uma evolução natural do vírus corona, e muitas pessoas estão com essa ideia preconceituosa em torno dos chineses, por conta justamente dessa doença. Então, o que você faz? O estrangeiro vira a ameaça. Ao invés das pessoas se unirem, tentarem combater uma coisa que é um problema mundial, você acaba tentando encontrar culpados para os problemas que o seu território está enfrentando. Xenofobia também acaba sendo destacado no Brasil com relação a pessoas de outros estados. Também há muito preconceito em torno disso. Então tem muito paulista que utiliza muito aquela expressão, tinha que ser baiano mesmo, que é uma visão preconceituosa, a ideia de que baiano é preguiçoso,
que vem desde lá da época do imperialismo, aquela ideia de territórios quentes, tornarem as pessoas preguiçosas e com dificuldades intelectuais. Então você acaba trazendo historicamente esse pensamento e o preconceito vai se reproduzindo. Bom, nós temos também discriminação por classe social, tá? Que é o preconceito que está relacionado ao poder aquisitivo, que tem relação ao acesso à renda, à posição social, o nível de escolaridade, a ideia do padrão de vida do indivíduo, que é aquela questão, preconceitos entre ricos e pobres. É só vocês pararem para analisar, gente. Como a justiça trabalha quando o criminoso é uma pessoa de uma classe social alta e como a justiça trabalha com aquele que comete crimes em classes sociais mais baixas. A ideia que se tem é que criminoso só existe nas áreas de periferia, quando na verdade você tem o crime envolto aí a todas as classes sociais, só que os tratamentos que são dados são diferenciados, são colocados como uma forma diferente de tratamento. E isso nada mais é do que preconceito. Então, os status, a posição social, tudo isso acaba gerando preconceito. Quando você discrimina alguém porque aquela pessoa não tem o celular do último modelo, porque aquela pessoa não utiliza o tênis da Nike, por exemplo. Tudo isso é uma forma de preconceito de classe social. Você se coloca como uma classe social superior ao outro. Então, por você ter mais dinheiro, você pode explorar e humilhar aqueles que são de classes mais baixas. Um exemplo que eu posso dar que ocorreu no território brasileiro é o exemplo de que as empregadas, de maneira geral, quando o elevador de serviço estava quebrado, ela acabou utilizando o elevador social e aí uma das moradoras daquele condomínio acabou humilhando a empregada porque ela utilizou o elevador social. Então é aquela ideia de que ela é empregada, ela é inferior a mim, então eu posso humilhá-la. Bom, nós temos também o preconceito religioso, tá? A intolerância religiosa é o termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferentes crenças religiosas. Nada mais é do que você tentar impor a sua crença religiosa ao outro. E nessa questão de preconceito religioso, gente, todas as religiões acabam sofrendo preconceitos. Isso a gente pode ter como exemplo aí ao longo da história. Muitas igrejas acabaram perseguindo e matando indivíduos porque não seguiam os preceitos da igreja, mas atualmente a gente destaca de maneira muito forte o preconceito contra aquelas religiões de matrizes africanas. Por quê? Porque muitas pessoas colocam essas religiões como macumba, como algo que não é uma religião e sim um culto. Então muitas pessoas não respeitam. E alguns anos atrás a gente teve no Brasil pessoas atacando terreiros aí do candomblé, da Umbanda, incendiando esses locais porque justamente não aceitavam tais crenças religiosas. Bom, gente, nós temos também o preconceito de gênero, que também é muito forte dentro do território brasileiro, que é um território patriarcalista, tá? O preconceito de gênero, ele acaba sendo muito forte na questão do sexismo ou na discriminação de gênero, tá? A discriminação baseada no gênero ou no sexo de uma pessoa. E geralmente no Brasil ela está mais caracterizada
com relação aí ao machismo, tá? Então, o que que acontece? O machismo é aquela ideia da superioridade masculina com relação às mulheres. E aí a gente tem vários exemplos de violência contra a mulher muito forte dentro da sociedade brasileira. Mas o preconceito de gênero hoje se estende para outros aspectos, tá bom? Então, é preconceito de gênero também as ideias das feminazes, que são aquelas ideias de que as mulheres seriam superiores aos homens, só que acabam não tendo grande destaque dentro da sociedade brasileira ou até mesmo do mundo, porque ainda é uma sociedade muito machista. Então o machismo acaba tendo muito mais força dentro da sociedade, a gente acaba tendo mais exemplos de machismo do que das ideias feminazes, tá bom? Nós temos também a questão de preconceitos com relação aos outros gêneros, como é o caso dos transgêneros. E aí um caso recente que a gente pode citar é os posicionamentos de alguns famosos, como a Rowling, que foi a autora de Harry Potter, que acabou tendo aí uma frase infeliz com relação àquelas pessoas transgêneras. Então, tudo isso está associado ao preconceito de gênero, tá bom, gente? Bom, e além do preconceito de gênero, a gente tem preconceito com relação à questão sexual, tá bom? E nesse caso a gente destaca muito a ideia da homofobia, tá? Ou transfobia, que também acontece bastante. O termo é utilizado para conceituar o preconceito e a violência contra indivíduos que têm uma orientação sexual diferente do padrão normativo, que é a heterossexualidade. Então, geralmente são pessoas que gostam do mesmo sexo que acabam sofrendo preconceito, porque as pessoas não aceitam esse tipo de relacionamento. E aqui a gente tem que separar bem, gente, o que é gênero e o que seria a ideia da orientação sexual, tá? Porque o gênero é como o indivíduo se sente para consigo mesmo dentro de uma determinada sociedade. Então, uma pessoa pode ter nascido com o gênero feminino e se sente do gênero masculino. Tá? Isso é uma característica individual da pessoa. A orientação sexual é com relação a quem ela se relaciona, tá? E aí ela pode se relacionar com alguém do mesmo gênero ou de gêneros diferentes. Bom, gente, o preconceito é um problema muito grande dentro da sociedade e que deve ser combatido. Combatido com violência? Não. Combatido com luta e conhecimento. Somente o conhecimento pode quebrar os preconceitos. E o mais importante, gente, vocês precisam entender que vivemos numa sociedade onde as pessoas têm pensamentos diferentes. Então a gente não pode impor a nossa visão de mundo, a nossa vivência ao outro. Nós precisamos sim tentar escutar e compreender o outro, mesmo que o pensamento dele seja diferente do nosso. Nós não podemos julgar o outro. Por quê? Porque a vivência dele é diferente da minha. Então, nós precisamos tentar compreender a formação do pensamento dele e não ficar julgando, e entender que cada indivíduo tem o direito de fazer a sua escolha. Só que essa escolha não pode interferir no direito do outro, não pode interferir na vida do outro. E quando eu falo que não pode interferir na vida do outro, eu não estou falando com relação ao bem-estar físico da outra pessoa, mas também ao bem-estar psicológico. Então eu não posso utilizar a minha liberdade de expressão para justificar uma discriminação para com o outro, porque a minha liberdade de expressão está interferindo no direito do outro de viver. Ok, gente? Fica aí essa reflexão. A gente vai fazer muitas atividades em torno desse tema de preconceito, ok?
Espero que tenham gostado. Até a próxima.